Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesta terça-feira, gravando mais uma pastoral. Estamos estudando o Catecismo de Heidelberg. Como os irmãos bem sabem, né? Se você está nos assistindo pela primeira vez, nós temos estudado o Catecismo de Heidelberg já desde que iniciou a pandemia, né? Então, nós já estamos hoje na pergunta de número 59, tá? E se você quiser acompanhar os nossos estudos, toda terça e quinta eu lanço por volta das 19 horas, entre 19 e 20 horas, o vídeo no canal da Igreja Presbiteriana de Balsas, tá? Da primeira igreja. E você pode assistir na playlist Pastorais, né? Desde a segunda questão. A primeira questão, quando a gente começou, eu mandei apenas um áudio, né? Mas eu pretendo, assim que terminar todo o estudo do catecismo, neste modelo de pastorais, fazer o último vídeo respondendo a primeira pergunta, para que a gente tenha arquivado aí todo o estudo. E futuramente, caso você queira fazer um acompanhamento devocional ou estudo do catecismo, tendo como auxílio esses estudos que estão gravados, também será uma ferramenta muito útil, tá bom? Então, como os irmãos sabem, já há alguns dias, algumas semanas, nós estamos no Catecismo de Heidelberg. Na verdade, estávamos na parte do Catecismo de Heidelberg que trazia uma exposição do credo apostólico, tá? E nós vimos muitos conceitos doutrinários apresentados sobre a divindade do Filho, sobre o Pai, a obra da criação, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, sobre a morte e ressurreição, sobre a vida eterna, sobre o perdão de pecados, sobre o fato de Cristo estar à destra do Pai. Todas estas coisas estão inseridas dentro do credo apostólico. E aí, para que você recorde o porquê de nós estarmos estudando o credo apostólico dentro do catecismo, é porque o catecismo ele iniciou essa questão na pergunta que fala sobre uma verdadeira fé, não é? E nós cremos que a fé, embora seja sim um dom de Deus, não é? De nós crermos na sua palavra, o fato de nós crermos na vontade revelada de Deus nos leva a entender também de que a fé ela tem um conteúdo, né? E aí o Catecismo de Heidelberg ele vai apresentar o credo apostólico como sendo aí um modelo de verdades elementares da fé cristã, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a obra da criação, a obra da redenção, a igreja, a comunhão dos santos, todos estes aspectos eles fazem parte de um corpo doutrinário fundamental, não é? Que institui aí, que forma o que nós chamamos de fé cristã. Tá? A fé cristã ela é firmada, ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras. E o Catecismo de Heidelberg, ao trazer o credo apostólico, ele não usa a autoridade credal ou apostólica meramente, né? Como se fosse um documento da igreja ou foram os apóstolos que fizeram, até porque, como eu já mencionei, o credo apostólico ele não foi feito pelos apóstolos, mas ele é do período apostólico, pós-apostólico, tá? Então, o peso de autoridade e o motivo do Catecismo de Heidelberg expor cada ponto doutrinário do credo é justamente apresentar as motivações bíblicas que sustentam cada aspecto deste credo, tá? Nós sabemos que toda autoridade no que diz respeito ao governo da igreja, né, o que a igreja é, né, isso é importante, o que é a igreja, o que ela faz, não é? Quais são as suas características, quem governa ela, quem é Deus, como ele deve ser adorado, não é? O que se pode conhecer a respeito de Deus. Todas estas coisas, elas são esclarecidas pela palavra revelada, né? Pela vontade de Deus revelada pelas Sagradas Escrituras. E é nisso que nós cremos, tá bom? Então nós encerramos com a pergunta 58, essa parte que era uma exposição do credo apostólico, tá?
Se você tem o Inário Novo Cântico, muito provavelmente no final do Inário vai ter o Credo Apostólico, bem como também no final das Bíblias. A maioria delas tem o Credo Apostólico, tá? Mas aí você tem como estudar o Credo usando o Catecismo também. E a parte que nós vamos iniciar hoje fala sobre justificação, tá? Lembrando que nós estávamos falando sobre a fé e sobre o conteúdo da fé. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o que significa justificação. E é muito conveniente, né? Porque nós estamos em outubro, né? Nós iniciamos outubro e outubro é o mês que nós comemoramos também a Reforma Protestante. Lembrando aí do dia 31 de outubro de 1517, onde Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta, né, da abadia de Wittenberg, não é? E é importante porque os textos que nós vamos ler hoje, eles remetem justamente nos trazem à memória justamente este episódio de reforma, né? Porque foram textos importantes para despertar Martinho Lutero no que diz respeito à sua fé. E a justificação é um ponto central na reforma protestante, porque nós somos justificados, não é? Então vamos lá, a pergunta 59 eu coloquei aí para os irmãos ao conteúdo e as referências no início do vídeo. Diz o seguinte: que proveito há para você que agora crê nisto? Qual o proveito? A fé é apresentada, né, os conceitos doutrinários são defendidos biblicamente, nós sabemos que a fé tem um conteúdo, beleza, tudo bem, a fé tem um conteúdo, é revelado, está na palavra de Deus, mas qual o benefício que nós temos crendo nestas coisas? Quando nós falamos de fé, é importante que nós tenhamos com clareza o significado, né? O uso que é feito muitas vezes dessa expressão, ela está associado com o acreditar somente, né? Eu estava conversando com um diácono ontem, na verdade, né, sobre essa questão. Ele disse: quando nós vamos fazer alguma coisa, temos fé que vai dar certo e tudo mais, e há essa confusão que é criada por causa do significado. E ele, pensando sobre essa expressão, essa forma de falar, e a definição de fé que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, que diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aí ele fica assim: como assim eu posso dizer que tenho fé que vai dar certo ou que vai acontecer, se a fé apresenta este caráter de certeza, não é? Então, tentando esclarecer isso, eu expliquei que, ora, nós podemos usar a expressão expectativa, né? Nós cremos que algo vai dar certo, que algo vai acontecer, mas nós não temos fé, porque não temos certeza que de fato todos estes fatores que nós esperamos e aguardamos, eles vão se concretizar, tá? Então, geralmente quando nós dizemos eu tenho fé que vai dar certo, você tem a expectativa, você tem a esperança, você acredita que pode dar certo, mas não tem certeza. Mas no que diz respeito à fé cristã, nós temos certeza, tá, destas coisas que se esperam e que se não veem. Nós temos certeza, por exemplo, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos certeza de que nós somos justificados por Ele. Tá? Então, a fé, no que diz respeito à fé cristã, ela é como diz a descrição de Hebreus. E essa linguagem que é utilizada usando a palavra fé, às vezes pode ser substituída facilmente por expectativa. Citei o exemplo de Tiago, né, onde os homens planejaram ir até uma cidade, fazer negócios e disseram: vamos até tal cidade, lá faremos negócios e vamos obter lucros. Quando na verdade eles deveriam dizer: se Deus quiser, iremos, faremos negócios e teremos lucros. Este é um ponto importante, tá? Porque ele me questionou justamente sobre a questão do positivismo. Muitas pessoas elas vão falar sobre a fé nesse sentido, né? Que se você acreditar que vai dar certo, as chances de dar certo é maior, né? O pensamento positivo. E nós sabemos que a forma com que nós lidamos com as circunstâncias e o que cremos a respeito delas, em última análise, não influenciam, né? A vontade de Deus é soberana, o que Ele decretou vai acontecer, vai se cumprir. Se você pensa que vai dar certo, isso não contribui para que dê certo, né? Certamente nós precisamos ter clareza no que diz respeito a estas coisas. O positivismo
E o negativismo também, aquela ideia que muitas pessoas dizem, a palavra tem poder, se você abre a boca dizer tal coisa, então tal coisa pode acontecer e tal. Nós que somos cristãos reformados, nós temos uma ideia mais realista das coisas. Eu vou citar o exemplo que nós vimos alguns domingos atrás, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles têm fé, eles creem que o Senhor pode livrá-los. Eles têm certeza disso, né? Mas se o Senhor quer livrá-los, isso no episódio da fornalha ardente, se o Senhor quer livrá-los, eles não têm certeza disso. Eles têm convicção de que o Senhor pode. Mas pode ser que não fosse da vontade do Senhor livrá-los. Mas ainda assim, eles creram no Senhor, porque criam que Ele pode e que também não deveriam adorar a um falso Deus, tá? Então é importante que nós sejamos realistas, tá? Crer que nós devemos ser prudentes, sermos organizados, planejar, tudo bem, mas em última análise, por melhor organizado que você seja, por mais bem preparado, precavido que esteja, por mais prudente que você seja, você não pode confiar que porque você é organizado, prudente, precavido, você não vai passar por aflições ou por tribulações, né? Ou não vai ser surpreendido de alguma forma. O homem é frágil e não conhece o dia de amanhã e não sustenta a sua própria vida, tá? Nós precisamos ter certeza disso. Nós devemos, sim, ter fé no que o Senhor nos prometeu, na sua palavra, e sermos, sim, prudentes, né, precavidos. Isso é bom, não é antibíblico, mas não podemos confiar em nossas próprias forças. Devemos descansar e confiar na vontade de Deus, o nosso Pai Celeste, tá? Mas aí nós vamos voltar para a questão da justificação. A pergunta 59 diz: que proveito há para você que agora crê nisto, né? Neste conteúdo de fé revelada? A resposta é: o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna, tá? O proveito que há para nós que agora cremos nestas coisas é que em Cristo nós somos justos e herdeiro da vida eterna. Justos diante de Deus e herdeiros da vida eterna. Não é a mera compreensão ou reconhecimento destes fatos, mas é a fé, a certeza de que estes fatos eles são verdadeiros. E a fé, meus irmãos, por mais que ela tenha um conteúdo, o único que pode dar a fé é o próprio Deus, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé e esta é um dom de Deus. Apenas Deus pode converter os nossos corações para que creiamos nestas verdades reveladas, tá? Não é meramente uma questão cognitiva. Eu entendo isso, faz sentido isso. Não, mas nós precisamos nos apropriar destas verdades. Na verdade, as nossas vidas precisam ser impactadas por estas verdades. Precisamos crer firmemente, ter convicção de que estas verdades que foram reveladas, elas são, de fato, concretas, autoritativas, inerrantes. Devemos nos apegar a elas, né, sabendo que desta palavra provém toda a nossa esperança de vida, né? Nós conhecemos a Deus por meio dela, ela nos sustenta, ela nos santifica. Então nós devemos crer nestas coisas e certamente o benefício desta fé salvífica, que tem este determinado conteúdo, ele é nós sermos perdoados e considerados justos diante de Deus, também nos tornarmos herdeiros da vida eterna. Mas vamos a alguns textos. Primeiro, texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É importante aqui o catecismo trazer esta referência, porque esta referência ela vai se repetir mais na frente, no Novo Testamento, né? E lá em Romanos foi onde Martinho Lutero encontrou esta expressão, não é? E ela revolucionou a sua forma de entender a justificação dentro do ambiente religioso em que ele se encontrava. Mas o aspecto é: o justo viverá pela sua fé, né? Nós cremos em Deus, e aí é importante que há um contraste com o soberbo. O soberbo ele crê em si mesmo, não é? Nós vimos neste domingo
estudando o livro do profeta Daniel, como a soberba, a arrogância, ela é um empecilho para a conversão. Como o Senhor precisou quebrar o orgulho de Nabucodonosor para que ele então reconhecesse que o Altíssimo é quem governa, que não era o poder do rei ou a sua mão, mas era o Senhor que era todo-poderoso, e os homens por ele são reputados em nada. Não é? A arrogância, o orgulho, o sentimento de autossuficiência, eles são contrários ao arrependimento e à conversão. Tá? Um homem que é cheio de si, que é soberbo, ele não pode viver pela fé, não pode ser um salvo. Tá bom? Então vamos continuar com as referências no Evangelho de João. Capítulo 3, versículo 36, diz o seguinte. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ora, se nós cremos no conteúdo da fé verdadeira, da fé salvífica, nós temos o Filho de Deus como sendo aquele a quem devemos todo louvor, toda adoração, devemos nos submeter a ele para sermos salvos por ele. E o texto do evangelista vai dizer justamente isso: aquele que tem o Filho tem a vida, e quem se rebela contra o Filho está debaixo da ira de Deus. A nossa certeza é que, em crendo na vontade revelada de Deus, no conteúdo da revelação, crendo na divindade do Filho, na sua obra, nós fomos libertos da ira divina e agora temos a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Ninguém que de fato entende a Escritura professa que tem a vida eterna por direito por causa de suas boas obras, não é? Porque tem méritos nisto, mas nós cremos em Cristo e na sua justiça e cremos que recebemos dele vida eterna e não de nós mesmos e não das nossas próprias obras, mas porque pela fé nós nos tornamos justos por intermédio de Cristo. Tá? Ainda agora o texto de Romanos, né? Romanos no capítulo 1, o texto que impactou aí a vida do monge agostiniano Martinho Lutero. Capítulo 1, versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ideia desta mensagem que impactou e foi ali o estopim para a Reforma Protestante é que o contraste com os nossos dias pós-Reforma, mas naquele momento a ideia eclesiástica era uma ideia que nós chamamos de semipelagianismo, né? Ou o próprio pelagianismo ainda, não é? A ideia de que você precisava fazer algo para contribuir para a sua salvação. E a doutrina que é basilar para a Reforma Protestante é justamente a doutrina da justificação pela fé. O justo viverá pela sua fé. A ideia é que a salvação ela é obtida por meio da fé, como diz o texto de Efésios, pela graça mediante a fé. E naqueles dias, o monge se deparou com, além do baixo padrão moral no clero, ele vai se encontrar com a venda de indulgências, onde a igreja, de certa forma, outorgava a salvação por meio da compra de indultos. E isso não se harmoniza com a verdade escriturística. E Martinho Lutero, em lendo as Escrituras, ele percebe de fato que há ali algo que não fecha, né, entre a doutrina que era ensinada e a que era praticada. E por isso ele preenche ali, escreve as 95 teses e conclama para um debate. Não é? A ideia dele não era cisão, mas as questões eram resolvidas em debates e a forma de se propagar um debate era por meio de afixar documentos às portas,
né, de determinados locais. Então ele queria chamar os seus superiores para tratar destes pontos e não necessariamente para uma cisão, que inevitavelmente acabou levando a uma cisão. Tá? Mas o ponto que ele defendia é a fé somente, né? Sola fide é um dos aspectos. Apenas a graça, a salvação, ela não é obtida de outra forma. Isso é fundamental, tá? É uma das bases da nossa fé também hoje. Né? Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Tá? Ainda em Romanos, a gente terminar, capítulo 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão claro, né? Você lê a Escritura, é tão claro. Nós somos justificados mediante a fé, né? Pois temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Somos justificados pela fé, mediante a obra de Cristo, e obtemos esta graça por meio da fé e nos gloriamos no Senhor, né? E sabemos e temos ainda a expectativa e a esperança de sermos glorificados, né? Da glória de Deus. Então, meus irmãos, é claro a mensagem da Escritura no que diz respeito à justificação. E este é o primeiro aspecto. Qual o nosso proveito em termos estes pontos doutrinários? Né? Em termos o conteúdo da fé salvífica, a fé revelada. Os benefícios para aqueles que creem na verdade de Deus, na pessoa de Cristo, na sua obra, são de fato que nós temos paz com Deus, a justiça é satisfeita por intermédio de Cristo e nós temos a herança da vida eterna, como diz aqui o texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Fomos justificados, temos a esperança da glória de Deus. Tá certo? Meus queridos, como eu havia dito aos irmãos, eu não vou mais ficar enviando o link nos grupos. Você pode seguir a nossa página aqui no YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se você está assistindo pela sua televisão e certamente ela não te notifica dos vídeos novos, no seu celular você deve ter o aplicativo do YouTube. Se inscreve lá pelo celular e quando o vídeo novo sair, você recebe a notificação no seu celular, tá bom? Mas nós vamos estar sempre às terças e quintas-feiras enviando estes vídeos aqui no canal da igreja. Você pode também, né, assistir, além das pastorais, os sermões, as mensagens que nós temos gravado desde o início da pandemia e pode e certamente ser edificado pela palavra de Deus que é anunciada, tá bom? Forte abraço a todos, que o Senhor nos abençoe e abençoe a noite de cada um de vocês.